Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é sobre estruturas de aço, um capítulo referente à compressão. O material já foi postado para vocês na semana passada e aqui eu vou tentar elucidar um pouco mais alguns pontos importantes daquele material. Eventualmente tirar algumas dúvidas já nessa explicação. E se ficar ainda alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu estou aqui à disposição de vocês. Na sequência, pessoal, ainda hoje ou amanhã eu devo colocar uma questão, um exercício resolvido, passo a passo, explicando também um vídeo, para vocês poderem entender um pouco mais o conteúdo. E depois eu vou propor questões também para vocês poderem fazer. Tá joia? Então aqui, pessoal, introdução, barras comprimidas, introdução. Então, quando uma barra submetida a forças externas sofre uma redução de seu comprimento e essa redução ocorre de forma uniforme, ou seja, todas as barras, as fibras, sofrem a mesma deformação, essa barra está sujeita a uma força atuando de fora para dentro. Normal ao seu plano, o plano da sua seção, e aplicada no centro de gravidade. Então, essa força dá-se o nome de compressão simples ou compressão axial. Já é conceito simples de teoria 1. Onde que a gente encontra peças comprimidas, pessoal? Essencialmente em pilares, a maioria delas, okay? Em escoras, contraventamentos, pessoal, que tem barras comprimidas e tracionadas, mas temos as barras comprimidas, então é um ponto importante. E vigas e pilares treliçados. Treliça trabalha apenas com barras tracionadas ou comprimidas, então temos aí as barras comprimidas sim. Ok? Conceito importante de flambagem por flexão, pessoal. Como é que funciona isso, Você tem aqui uma barra de eixo reto sujeita a uma carga de compressão, P. Essa barra ela vai suportar essa carga até um certo momento em que essa barra vai se encurvar, ela vai perder a estabilidade. Esse eixo vai deixar de ser reto, vai flambar, vai perder a estabilidade. Então, quando essa barra perde essa estabilidade, ocorreu o fenômeno chamado de flambagem. Okay? E aqui a flambagem por flexão, porque é o movimento característico da flexão. Okay? O interessante é que essa perda de estabilidade ou essa flambagem pode acontecer ou ocorrer bem antes que seja atingida a tensão de escoamento do material. Ou seja, o material ainda aguentaria bastante tensão, mas como a barra perdeu a estabilidade, ela também já não suporta mais carga por esse motivo. Se observar aqui no slide anterior, a carga P é menor do que uma carga crítica, P crítico. Tá vendo? Enquanto o eixo está reto. Depois que o eixo já encurvou, a carga é maior do que a carga crítica. Ou seja, o que vem a ser essa carga crítica? Esse P crítico? É justamente a carga que provoca essa instabilidade lateral. Tá? Então, que carga é essa? Então, a carga que provoca essa instabilidade lateral é justamente a carga de Euler, ou carga crítica de flambagem, que é dada por π ao quadrado vezes E vezes I dividido pelo L ao quadrado. E é o módulo de elasticidade do material, I é o momento de inércia da seção transversal da barra na direção da flexão e L é o comprimento da barra. Tá legal? Essa equação
da força de Euler, pessoal, ela vale não só para o caso de um pilar birrotulado, como esse que eu mostrei aqui. Aqui é um pilar birrotulado, né? Apoiado aqui. Mas essa mesma expressão de NE, de carga de Euler, ela vale para outras condições. Você pode ter um pilar bem engastado, um pilar engastado e apoiado. Então, na norma brasileira, na tabela E1, a gente tem essas informações aqui. Ó. O que você faz com essas informações? Em vez de você ter aqui um L apenas, você tem um LE, que é um comprimento efetivo de flambagem, ou apenas comprimento de flambagem, que nada mais é do que o K multiplicado pelo L. Esse K ele vai levar justamente em consideração as condições de contorno aqui das barras. Então, por exemplo, quando a barra ela é birrotulada, como o caso D aqui, ó, pode ver que o K é 1, ou seja, 1 vezes L vai dar o próprio comprimento. Mas no caso de uma barra bi-engastada, que seria aqui o caso A, o valor de K já é 0,5, ou seja, basicamente eu vou estar usando a metade do valor do tamanho da barra, do comprimento da barra. Então, ficar atento a essas condições de contorno aqui. Aqui é só uma observação que você tem os valores teóricos de K e os valores recomendados. Por que isso ocorre? Porque na prática você não tem exatamente um engaste. Então todo engaste vai rotacionar um pouquinho, né? Uma rótula, você não tem uma rótula perfeitamente livre, toda rótula vai ter um pouquinho de rigidez, né? A rotação. Então você acaba adotando valores um pouquinho maiores a favor da segurança, tá vendo? Em vez de 0,5, 0,65, em vez de 0,7, 0,80, em vez de 1, 1,2 e assim por diante. No caso da birrotulada é 1 mesmo, né? Por essas questões. Então, na prática, adotar essa linha de baixo aqui, em vez da linha de cima. Prosseguindo aqui, pessoal, flambagem e perfecção de barras com curvatura inicial. O que vem a ser isso? Todas as barras, pessoal, que a gente for trabalhar, se forem trabalhar na vida de vocês, ela tem uma curvatura inicial. A barra não é perfeitamente reta, porque é quase impossível uma barra ser fabricada perfeitamente reta. Ela vai ter uma curvatura mínima. Tá vendo esse V0 aqui, ó? Uma curvatura inicial. Tá legal? Então, o que isso quer dizer? Que aqui eu tenho um gráfico que mostra a força versus a flecha. Né? Aqui eu vi, ó, N versus V, VT, flecha transversal. Então vejam bem, aqui estou mostrando que já tem uma flecha inicial, né? E a flecha vai aumentando de acordo com que a carga vai aumentando. Ok? Então, essas barras que têm o eixo reto, elas suportam uma força muito maior, né? Porque ela, em tese, vai chegar até a tensão de escoamento, né? E as barras que têm já uma curvatura inicial, ela suporta uma carga menor, né? E aqui, esse gráfico está mostrando o quê? Que a barra, quando tem uma deformação inicial, V0, tem um comportamento elástico chegando aqui até a carga NR, e depois disso a carga aumenta um pouco até chegar numa flecha, né, VK aqui, e aqui a carga correspondente de colapso. Ok? Bom, essa figura, pessoal, ela é bem interessante. Ela mostra o comportamento de uma barra birrotulada comprimida com curvatura inicial até o colapso. Então, quais são as fases que essa barra vai passar até chegar no colapso? Então aqui uma primeira fase é a carga normal,
zero ou muito baixa, né? E a curvatura inicial. Nesse momento, a tensão em qualquer ponto da seção, a tensão é gerada por quem? Pela força de compressão e pelo momento fletor, né, que é a força multiplicado pela excentricidade, pela distância aqui, pela flecha. Né? Essas tensões são menores do que a tensão de proporcionalidade do material. Né? Lembrando que a tensão de proporcionalidade é lá o limite onde a região elástica, né? Enquanto existe proporcionalidade entre tensões e deformações. Okay? A fase 2, que já está aqui, ó, que essa carga ela aumenta. Ela aumenta até chegar no valor de NR. Ou seja, NR, força onde tem o início do escoamento da seção mais comprimida. No caso, a seção central é a seção que sofre mais, né, pessoal? Onde tem o maior momento fletor. Então essa carga ela cresce a ponto de que dessa compressão aqui, tá vendo? Tem só um pontinho. Essa compressão, a tensão atinge a tensão de escoamento, ok? Na fase 3, observe que você já tem uma força normal maior do que NR, ou seja, as fibras aqui comprimidas já estão bastante escoadas, né? O escoamento já começou aqui, né? E também está começando na parte tracionada também ter o escoamento, ok? E por fim, quando essa força chega na força NRK, que é a força resistente dessa barra, toda essa região comprimida e essa região tracionada, ela já escoou, ou seja, já plastificou. Então, se já plastificou, ela não consegue mais voltar, né, à sua configuração original. Ou seja, criou-se aqui uma rótula plástica e você tem aqui o seu perfil condenado. Então, na verdade, nosso dimensionamento tem que ser sempre para a região 2, na verdade, né? Porque a força sendo menor do que a força que vai provocar aqui o início do escoamento da peça. A gente não quer que a nossa peça escoe. Tá legal? Aqui ainda falando, comentários sobre as tensões residuais. Pessoal, o que são tensões residuais? São tensões decorrentes do processo de fabricação do aço, ok? E eles interferem diretamente na resistência dos aços. Então, olha só, essa primeira curva aqui, ó, as tensões residuais são menores. Então, se você tem tensões residuais menores, você tem uma carga resistente, né? A barra aguenta mais carga. Se você tem uma tensão residual maior, a barra suporta uma força menor. Ok? Então tem uma relação direta entre a tensão residual e a resistência que essa barra vai possuir. Além da barra em si, pessoal, a gente também tem aqui, ó, uma relação direta com a força resistente e o eixo de flexão, né, da barra. Né? Então, por exemplo, um perfil tipo I ou tipo H. Lembrando que para isso aqui acontecer, né, os perfis têm que ter a mesma esbeltez em relação aos eixos X e Y. Né? Isso, a mesma esbeltez em relação aos eixos X e Y. Tá ok? Então, em relação ao eixo X, a tensão residual, a força resistente é maior, suporta mais carga, o perfil suporta mais carga. Em relação ao eixo Y, o perfil aguenta menos carga. Por quê? Porque a mesa
as mesas acabam suportando mais carga na flexão do que a alma. Então você tem essa relação direta também da resistência, né, com o eixo. Okay. Bom, aqui já entrando na força de compressão resistente de projeto, o que vem a ser isso, pessoal? A força de compressão resistente, ela depende diretamente da esbeltez da sua peça, da área da seção transversal, do escoamento, da tensão de escoamento, da curvatura inicial e da intensidade das tensões residuais e ainda do fator de ponderação da resistência. É muito complicado, pessoal, essa determinação, né, dessa força. Inclusive a norma antiga, ela tinha várias curvas dessa, tinha 4 curvas. E agora a norma nova, ela trouxe só essa curva única aqui. Tá vendo? Se observar esse comportamento, a tendência é que a curva seja essa aqui, a média, né, dessas outras curvas. Então, a curva adotada pela norma brasileira é essa curva aqui. Tá legal? Então, dada por essa expressão 0,658 de lambda zero ao quadrado, e aqui, daqui para frente, do 1,5 para frente, né, 0,877 sobre lambda zero ao quadrado. Okay? Então, essa curva, né, ela relaciona o índice de esbeltez reduzido com o Xi, né, que é justamente o fator de redução, né, da resistência à compressão. Okay? Então, esse número representa quanto que a barra está perdendo de resistência por causa da flambagem global, né, a flambagem da barra como um todo. Tá certo? Então, você pode observar que aqui, né, ela perde pouco, né, quanto na flambagem inelástica, né, ela perde pouca resistência, e aqui na flambagem elástica ela já perde bastante resistência. Os valores são bem menores aqui. Tá legal? Aqui as expressões do Xi, se o lambda for menor do que 1,5, e se o lambda for maior do que 1,5. E o lambda zero é dado por Q vezes G vezes Fy sobre NE. Isso aqui, pessoal, é uma tabela, né, já pronta, né, desses valores, já estão plotados. Eu não gosto muito da tabela, eu gosto de calcular, que fica mais preciso. Senão você tem que interpolar e tudo mais. Legal? E por fim aqui está a expressão, né, da força resistente de cálculo normal, né, de compressão. O que é a força normal resistente de cálculo? É o Xi, é aquele valor que nós acabamos de observar, que representa quanto que a barra está perdendo de resistência, né, por causa da flambagem global. O Q, que é o fator relativo à flambagem local. O AG, que é a área da barra, área bruta, tensão de escoamento e coeficiente de ponderação da resistência. Valor da força de flambagem elástica. Esse aqui eu posso... Não, vou passar não, vou falar isso aqui melhor. Então, o índice de esbeltez reduzido, o lambda zero, depende da força de flambagem elástica NE. Então, a gente deve procurar o menor valor, pessoal, possível de NE para chegar ao maior valor da esbeltez reduzida lambda zero. O que, consequentemente, vai dar o quê? Menores valores possíveis de Xi, porque você está interessado na maior perda possível de resistência. Tá? O menor valor de NE deve ser pesquisado a partir dos modos possíveis de flambagem global de uma barra. Por isso que eu falei que o Xi está ligado à flambagem global. A flambagem global pode acontecer por flexão, por torção ou por flexo-torção. Então, flambagem por flexão ocorre alteração da forma do eixo da barra,
que era reto inicialmente. Flambagem por torção ocorre quando, sem alteração da forma do eixo da barra, ocorre rotação de uma de suas extremidades em relação à outra. E a flambagem por flexo-torção, quando simultaneamente ocorre alteração na forma do eixo da barra e torção de uma seção em relação à outra. Como no Brasil, geralmente são usadas seções transversais duplamente simétricas, somente serão estudadas nesse curso seções duplamente simétricas e OH. Tá? Esse problema, pessoal, já foi resolvido, né? A carga de flambagem é π I sobre KL ao quadrado, já vimos isso, para a flambagem por flexão. E a flambagem por torção é dada por essa outra expressão um pouco mais complexa, que leva em consideração a rigidez da torção, né? Mas a gente não vai estudar também esse caso. Por quê? Porque na prática isso é bastante incomum. Ok? Porque essa flambagem por torção só ocorre se a barra possui comprimento de flambagem por torção maiores comprimentos de flambagem por flexão, o que não acontece muito. Então, essa terceira expressão a gente pode ignorar nesse curso. Bom, falando agora de flambagem local. Além da flambagem global, pessoal, que é a flambagem da barra como um todo, que nós vimos até agora, as peças, as barras, podem flambar localmente, tá vendo? Aqui, ó, dá para observar que essa mesa desse perfil, aqui a mesa superior, tanto a mesa superior quanto a inferior flambaram, tá vendo? Essa ondinha aqui, esse comportamento senoidal. Então, essa chapa e essa chapa, elas flambaram, ok? Elas perderam a sua estabilidade. Aqui, ó, nesse perfil U também, essa mesa aqui, por exemplo, ela flambou. E a inferior também flambou. E essa ocorrência dessa flambagem depende da esbeltez da chapa. Ou seja, qual que é a razão, largura sobre espessura da chapa. Tá? Então, como é que a gente vai tratar a flambagem local? A flambagem local está ligada ao coeficiente Q, né? que nós vimos lá na expressão do NTRD. Então, quanto maior for a flambagem local, quanto mais os perfis tiverem esse comportamento, menor será o valor de Q. Ou seja, assim como Xi, que eu falei antes, ele mede, né, a perda da resistência da barra pela flambagem global, o Q mede a resistência da barra, a perda da resistência da barra pela flambagem local. Assim, os perfis que não sejam compactos possuem coeficiente de redução menor do que 1, reduzindo assim a resistência à compressão de barras. Okay? Para perfis compactos, ou seja, perfis nos quais todos os elementos planos apresentam uma relação B sobre T menor do que o limite, não há possibilidade de flambagem local. E esse curso vai tratar apenas de perfis compactos. O que é isso, pessoal? Você vai analisar se a alma ou a mesa vai flambar. Como? Você vai calcular o B dividido pelo T de cada elemento. Faz isso para a mesa, faz isso para a alma, faz isso para a parede do tubo aqui, por exemplo, faz isso para outra parede do tubo. Compara esse valor com o limite. Tá legal? Se o B sobre T de cada elemento desse for menor que o limite, então não há flambagem local daquele elemento. Se for maior, aí você vai ter que calcular a flambagem local daquele elemento. Então aqui na tabela F1 da norma brasileira, tem aqui alguns casos, mesa ou almas de seções tubulares retangulares, lamelas de chapas de diafragmas entre linhas de parafusos ou soldas. Enfim, aqui tem os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui a gente tem os B sobre T limite
de vários elementos. Eu vou mostrar para vocês isso em questões resolvidas, para vocês poderem entender melhor. Tá legal? E aqui, fechando o nosso conteúdo, estados limites últimos. Então, os estados limites últimos de barras comprimidas vão ocorrer. Quais são eles, né? Escoamento por compressão, que é um primeiro deles, a flambagem global e a flambagem local, ou mesmo a interação entre dois ou mais estados limites citados. Então, para não acontecer nenhum desses quatro aqui, pessoal, a força de compressão solicitante tem que ser menor do que a força de compressão resistente, que é dada por Xi vezes Q vezes AG Fy sobre γ1. Lembrando mais uma vez, esse Xi está ligado à perda de resistência da barra pela flambagem global e o Q, perda da resistência da barra pela flambagem local. E só que nesse curso os nossos Qs sempre vão dar 1. Nós vamos fazer cálculos, né, para poder mostrar, mas esse Q sempre vai dar 1, ok? No nosso caso aqui. E para finalizar, o índice de esbeltez das nossas barras, que é calculado por KL sobre R, que é o raio de giração, não pode ser superior a 200, ok? Em barras comprimidas. Então sempre temos que controlar isso aqui para a gente não ter flambagem nas nossas barras. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Me perdoem em alguns momentos aí algumas falhas, né? Mas estamos tentando aí fazer nosso trabalho da melhor forma possível para utilizar os recursos que nós temos. Tá legal? E eu vou postar para vocês daqui a um tempo, acho que hoje ou amanhã, exercícios resolvidos sobre isso para vocês poderem tirar eventuais dúvidas ainda. Tá bom? Um abraço e bons estudos para vocês.